aqui novamente reunidos, todos reunidos em nome de Jesus. O encontro ainda não dá para ser presencial, né? Mas daqui a pouquinho também estaremos voltando com os nossos trabalhos de forma Assim presencial, seja. se Deus permitir. Mas, mesmo à distância, não impede que nós façamos o nosso trabalho. Mesmo à Com certeza. distância, não impede que nós possamos continuar estudando, aprendendo, nos dedicando às atividades da forma que dá para ser. E o mais importante é isso, né? Que o trabalho não pare, que o aprendizado não pare, continue, de uma forma ou de outra, que continue. Então, hoje nós estamos com a presença da nossa querida Sâmia, e Sâmia é trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana, muito embora ela esteja fora de Pernambuco, está fora ainda, né, Sâmia? Ela está escutando? Bom, vamos continuar. Então, Sâmia é trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana e ela está fazendo alguns meses que está fora de Pernambuco, está em outro estado que eu não lembro agora, mas já participou de trabalhos conosco lá no nosso lar, que também é uma casa que nós fazemos parte, e vocês vão adorar a palestra de Sâmia, tá certo? Nós estamos começando o mês de agosto, e o mês de agosto é mês comemorativo do livro O Céu e o Inferno. E Edna nós levantou a mão. Edna levantou a mão. Edna, pode falar, Edna. Bom, vamos continuar. Qualquer coisa ela se pronuncia aí. Então, nós estamos começando o mês de agosto, mês comemorativo do livro O Céu e o Inferno, e durante esse mês, todas as palestras vão trazer temas do livro O Céu e o Inferno. Então, fazendo a abertura desse mês comemorativo de agosto, do livro O Céu e o Inferno, desta obra, Sâmia vai falar para nós sobre o temor da morte. Por que tantas pessoas temem a morte? Mesmo nós espíritas, né? Quantos não são os espíritas que têm o verdadeiro temor da morte? Então, por que será? Como é que nós podemos educar o nosso espírito para nos libertarmos deste pavor? E Sâmia vai trazer todas essas informações para nós. Então, vamos aproveitar a oportunidade, vamos aprimorar o nosso conhecimento, vamos esclarecer as nossas dúvidas e, dentro da medida do possível, tenho certeza de que Sâmia vai responder a todas as nossas perguntas. Vamos pedir para que a nossa irmã Marinalva faça a nossa prece de início. Marinalva? Ela não está escutando, né? Fazer a prece de início. Ô, Fabiola, Tia Mari, seu microfone está desligado. Hã? É o microfone dela que está desligado. Então, eu faço. Senhor, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para receber ensinamentos valiosos. Agradecemos, Senhor, estarmos entre amigos, que é sempre bom aprendermos entre amigos, e te pedimos a espiritualidade amiga que inspire a nossa irmã que vai proferir a palestra de hoje, e a nós, para que possamos tirar o melhor proveito de todas as informações e possamos aplicar no nosso dia. Com essa rogativa, passo a palavra para a irmã que está dirigindo os trabalhos da noite de hoje, para que dê o mesmo por iniciado. Que assim seja. Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho, passando a palavra para a Sâmia, e lembrando a todos que a nossa palestra está sendo gravada, e lembrando também da necessidade de mantermos os nossos microfones desativados, tá bom? Então, vamos sempre manter o microfone desligado. Sâmia, é com você agora, Sâmia.
Uma boa noite a todos. Que a paz e a alegria de Jesus possa reinar sempre em nossos corações, né? Não apenas na noite de hoje, mas ao longo de todos os momentos da nossa vida. Vocês me ouvem bem? Sim? Sim. Também. Ótimo, que bom. Para garantir a nossa boa comunicação, né? Não custa essa checagem. Bem, em primeiro lugar, é uma alegria muito grande poder vir bater esse papo com vocês. Agradeço a gentileza e a amorosidade de Cláudia ao fazer o convite, ao fazer a apresentação. E como ela mencionou, fisicamente eu não estou em Pernambuco, e é essa uma das maravilhas hoje da tecnologia, né? Permitir que a gente consiga literalmente se conectar, vocês aí em Pernambuco, eu e a minha família aqui no Ceará, né? Estou morando em Fortaleza, eu sou cearense e regressei para morar aqui em Fortaleza. E quando Cláudia me falou que o mês, né, seria dedicado ao estudo do livro Céu e Inferno, eu confesso que eu fiquei logo muito animada, porque eu vou confessar para vocês que é uma das minhas obras preferidas, tá? Da codificação e da literatura espírita. Eu penso que o Céu e Inferno é um livro tão esclarecedor, ele é tão claro, ele é tão direto nas informações que ele traz, e que, à medida que a gente vai amadurecendo, tanto no sentido intelectual, como no sentido do conhecimento da doutrina espírita, a gente lê o Céu e Inferno no outro momento, e a gente acaba tendo uma percepção muito mais ampliada do conhecimento que Allan Kardec nos apresenta através da comunicação, né, dos espíritos. É claro que o livro dos espíritos é a obra magna, mas eu tenho esse xodó especial pelo Céu e Inferno. E aí, o que abordar do Céu e Inferno? E eu acabei, né, recebendo uma pitadinha de intuição para tratar desse trecho que fica localizado no capítulo 2 do Céu e Inferno, porque o contexto que nós estamos vivendo há pouco mais de um ano é esse contexto de pandemia, de grande número de pessoas que estão desencarnando, de pessoas que estão vivenciando a perda de entes queridos, né? Ou mesmo vivenciando um adoecimento. Então, me pareceu oportuno trazer esse tema, porque, embora muitos de nós já conheçamos esse tema, sempre vale a pena relembrar as boas ideias, né? Eu tenho um amigo que me ensinou uma frase muito interessante, que é o quê? A repetição é a mãe da retenção. Então, mesmo que seja um tema muito conhecido para alguns ou muitos de nós, não custa repetir. Principalmente as boas ideias, né? Que são aquelas que a gente quer fixar na nossa mente e também fixar para a nossa vida cotidiana e para a nossa evolução espiritual. Então, por isso que esse tema foi pensado, e também, apesar de ser um tema que pode parecer meio difícil ou espinhoso, na verdade é um tema que a gente pode tirar proveito em prol do nosso crescimento, da nossa evolução individual e, consequentemente, contribuir para a evolução coletiva, seja da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do nosso planeta, tão bem governado pelo Mestre amado Jesus. Esse tema, né, temor da morte, e como a gente pode educar, ou até mesmo exercitar o espírito para superar esse temor, é um tema que me fez logo pensar no seguinte: na vida, todos nós nos deparamos com obstáculos,
né, com dificuldades, com desafios. E como a gente faz para superar obstáculos? Então, pensando a respeito, eu imaginei uma espécie de escalada. É como se um obstáculo a gente imaginasse através da figuração de uma montanha, e que para superar a gente precisa subir essa montanha para poder transpor e olhar o vale que está além dessa montanha. Mas para chegar no topo da montanha, a gente primeiro precisa dar o primeiro passo, né? E aí, qual é o primeiro passo para superar um desafio, para superar um obstáculo? E o primeiro passo para isso deve ser compreender a natureza desse obstáculo. Compreender através do conhecimento, primeiro, das suas causas, das suas origens, de onde nasce esse obstáculo, por que ele existe. Então, a primeira etapa a ser superada é conhecer as causas do porquê que a gente teme tanto a morte. Será o nosso primeiro batente que a gente vai subir junto. O segundo passo, depois de conhecer as causas, é afastar dos nossos conceitos, do nosso modelo mental, ideias que são equivocadas e que muitas vezes nos são transmitidas desde a nossa infância, e que faz com que a gente tenha concepções equivocadas sobre as coisas e, inclusive, amplie o tamanho ou a dificuldade dos obstáculos. E, depois desses dois passos iniciais, o terceiro passo é identificar uma estratégia que a gente vai chamar de exercício para superar esse obstáculo, né? Estratégias que colaborem tanto com a superação do obstáculo, como a nossa autossuperação, que permita que a gente supere as nossas próprias dificuldades, as nossas dificuldades individuais, íntimas, que são aquelas que muitas vezes nos perturbam quando a gente põe a cabeça no travesseiro. Então, hoje, o meu convite é para que a gente faça essa escalada junto. Então, nós vamos fazer uma escalada em 3 estágios. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre as causas do temor da morte. Nós vamos afastar algumas ideias equivocadas que foram passadas para nós desde a nossa infância. E nós vamos também combinar alguns exercícios práticos. Como é que a gente pode, no dia a dia, ir trabalhando e minimizando esse medo, esse pavor da morte. Quem é que está disposto a fazer essa escalada comigo agora, nesta quinta-feira à noite? Mãos para o alto. Quem está a fim de escalar comigo? Opa! Já vi Fabíola levantando as mãos para o alto. Opa! Abdias sorriu. Abdias, meu amigo cearense. Abdias levantou a mão também. Opa! Cadê mais? Claudinha levantou a mão também. Opa! Antônio está com as mãos cruzadas. Opa! Mais uma adesão. Antônio levantou as mãos também. Marinalva está com a mãozinha no queixo, mas ela já está com a mão pré-levantada. Então, eu acho que eu já consegui uma turma. Marcelo Giacomini, meu maridão. Opa! O sobrenome não nega, né? O maridão levantou a mão também. Então, eu acho que eu já tenho uma boa companhia para fazer essa escalada. Vamos fazer essa escalada, né? Então, nosso primeiro batente vai ser, nosso primeiro degrau nessa escalada vai ser compreender as causas, o que origina na gente esse medo tão grande de morrer. Morrer no sentido da morte do corpo físico, né? Já deixo logo esse adendo. A primeira causa que faz com que a gente sinta, assim, tenha essa sensação, tenha essa coisa meio que inexplicável, diz respeito à sabedoria divina que instala em nós o instinto de preservação. Ora, a doutrina espírita nos esclarece que Deus, que é a sabedoria, que é a perfeição, que é a causa primária de todas as coisas e o criador de todos nós, nos criou
todos iguais, porém simples e ignorantes. E nos concedeu a vida para que a gente evolua, e nesse percurso de evolução, nós temos as oportunidades do aprendizado através das nossas próprias escolhas, ou utilizando a faculdade do livre-arbítrio. Significa que Deus, né, dentro de toda a sua perfeição, mantém o senso de justiça. Quer dizer que ele não concede a perfeição a uns e imperfeição a outros. Pelo contrário, ele coloca todos nós em condições iguais lá no início da nossa criação. Só que quando a gente é criado, como a gente ainda não tem o desenvolvimento nem do conhecimento intelectual e nem do conhecimento moral, Deus precisava criar em nós um sentimento que nos impedisse de negligenciar a nossa vida corporal física. Daí, ele criou em nós esse instinto, essa necessidade de preservação da nossa vida física. Lembrando que nós, quando estamos encarnados num corpo físico, nós somos, né, considerados pela ciência como um animal. Considerando o reino mineral, vegetal e animal, nós pertencemos a essa terceira categoria. E se nós nos compararmos com os nossos bichinhos de estimação, por exemplo, ou com os animais silvestres, nós temos esse ponto em comum. Tanto os animais ditos irracionais como nós, que somos uma espécie dotada de raciocínio, nós temos isso em comum, que é esse instinto de preservação. Então, a gente, mesmo sem entender porquê, a gente tem essa coisa, assim, inerente a nós, que quer dizer o quê? Opa, eu tenho que me manter vivo, eu tenho que comer, eu tenho que dormir, eu tenho que respirar, eu tenho que beber água, eu tenho que cuidar da minha prole, dos meus descendentes. Então, a primeira causa, que a gente muitas vezes não sabe explicar, mas que é uma das razões da gente ter medo da morte, é esse instinto de preservação. Então, esse instinto, ele não é ruim, ele é benéfico, ele faz com que a gente tenha cuidado e que a gente também respeite os nossos limites, porque o nosso corpo físico, ele é maravilhoso, mas ele também tem suas fragilidades. E enquanto a gente está nesse momento ainda de desconhecimento de tudo que diz respeito à vida espiritual, desemboca na segunda causa que também contribui para que a gente tenha medo da morte, que é o quê? Os nossos sentimentos materialistas prevalecem ainda sobre os sentimentos espiritualistas. Então, quando a gente está ainda lá no comecinho da nossa jornada evolutiva, que a gente ainda é ignorante, que a gente ainda baseia nossas ações pela sobrevivência, né, a gente ainda é muito materialista. À medida que a humanidade foi evoluindo, é que foi abrindo as portas, tanto para o desenvolvimento científico, como para o conhecimento das leis morais ou leis divinas. E que a gente, na doutrina espírita, reconhece 3 grandes marcos, que foram a vinda de Moisés, a vinda de Jesus e a vinda da mensagem dos espíritos através da codificação espiritista. E esse materialismo também se dá pelo fato dessa noção insuficiente de que existe vida mesmo após a morte do corpo físico. Então, nós já falamos de 2 causas. Primeira, o instinto de preservação, e segundo, que no começo da nossa jornada evolutiva, a gente é muito materialista, né? Então, são 2 razões que fazem com que a gente tema a morte. Eu acredito que quase todos vocês já ouviram algumas expressões, mas que a gente já vai começar a desmanchar essas expressões, que é do tipo assim, não, eu prefiro ficar nessa vida material aqui, porque quem morreu foi para o lado de lá e nunca voltou para contar.
Eu acho que, assim, é uma frase que o espírita ou o espiritualista não deve é uma palavra muito pesada, mas deve procurar evitar. Porque a comunicação dos espíritos desencarnados com nós encarnados acontecem desde sempre. Desde as civilizações antigas, chegando na Idade Média e até a Idade Moderna, sempre houve comunicação do plano espiritual com o plano material. Então, uma das ideias equivocadas que a gente já tem que afastar é essa. Não, eu tenho que garantir essa vida aqui, porque quem foi nunca voltou para contar. Voltou. E eu ainda vou dar um bom exemplo de quem voltou para contar e contar com detalhes. Um rapaz chamado André Luiz, que tem uma obra belíssima através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, o André Luiz, na série A Vida no Mundo Espiritual, cujo primeiro livro é o tão conhecido Nosso Lar, ele conta direitinho vários detalhes de como acontece a vida no plano espiritual. É bem didático. E olha assim, né, que o Nosso Lar, eu diria assim, que é o capítulo introdutório, que os livros que se seguem são muito ricos em detalhes, em experiências, então, que são uma fonte assim, inestimável para a gente entender como funciona a vida no plano espiritual. Até aí, tudo bem? Nas duas primeiras causas? Muito bem. Sâmia, te interrompendo um pouquinho, o Marcelo levantou a mão. Teve outra pessoa que levantou também, que eu não vi quem foi, não deu tempo de eu ver. Mas Marcelo levantou a mão, quer falar alguma coisa, Marcelo? Pode ser, Sâmia? Diga que não. Marcelo está me dizendo que não. Então, só baixar a mão, Marcelo. Você bateu aí, viu, Marcelo? Sabrina Rocha Sabrina também. E Edna. Sabrina e Edna. Eu vou confessar, hein? Sabrina é minha irmã e Edna é minha mãe. Vejam só, né? Eu trouxe a plateia inteira. Graças a Deus, graças a Deus. São os incentivadores e compartilhadores de ideal espírita, né? Em família, né? Sensacional. Bom, então, eu vou prosseguindo, tá bem? A gente pode também retomar a qualquer momento. A terceira causa que provoca também esse medo terrível da morte são os ensinamentos equivocados que a gente recebe desde a infância. Então, esses ensinamentos que a gente recebe do conceito de inferno, literalmente é infernal, porque nos causam um medo terrível. Então, a gente recebe a informação na infância de que, olha, menino, olha, menina, você não apronte não. Lá em Recife fala treloso, né? Ô, menino treloso, você não trele não, senão você vai para o inferno. Aí o inferno é o quê? É um fogo eterno, são suplícios, é martírio. Quer dizer, a pessoa, numa existência, comete uns erros, e aí, por conta de uns erros numa existência tão curtinha, a pessoa é condenada ao inferno eterno. Quer dizer, é algo que contribui para a gente ter muito medo, né? Ou o outro oposto, que é o quê? Quem fez tudo certinho vai para o céu. Mas aí é um céu que ninguém sabe explicar muito bem, que a gente vai ficar lá à toa, só contemplando a divindade. Aí, cá entre nós, para uma pessoa com uma mente muito acelerada como a minha, vamos colocar como exemplo, pensar nesse conceito de céu é desesperador. Porque a gente vai ficar o resto da eternidade parado, sem fazer nada, sem aprender nada, sem interagir com ninguém, também não agrada, né? Aí, entre o céu e o inferno, tem um tal de um purgatório, que também não anima coisa nenhuma, né? Porque dependendo do que você fizer, você desce ou você sobe. Ou seja, esses conceitos que a gente recebe na infância, que ficam lá no nosso subconsciente e no nosso consciente, nos fazem ter medo da morte. Porque, assim, rapaz, a vida aqui pode ser ruim, mas o inferno é muito pior, então é melhor ficar aqui, não é não? Essa é uma lógica, faz sentido a gente ter esse medo. E ainda vem também outra coisa que nos amedronta, que é o quê? Fulano morre bem velhinho, mas aí uma criança morre em tenra idade. E aí, morreu, acabou? Essas pessoas que a gente ama, a gente não vai mais reencontrar, né? É proibido, é errado se comunicar com essas pessoas. Então, assim, é uma série de conceitos
que são equivocados, que a doutrina espírita esclarece que não são fatos, mas que contribuem muito para a gente ter medo. Outra coisa que contribui, ao longo da história, muitas religiões faziam o quê? Ou até fazem, vendem os pedacinhos no céu. O que é que isso quer dizer? Só o rico vai ter acesso ao céu. É outra coisa para fazer medo. Quer dizer, a pessoa que é pobre no sentido monetário, se não tiver dinheiro para comprar o pedaço no céu, por melhor que ele seja moralmente, ele está condenado ao inferno. Olha outra coisa que assusta, não é verdade? Aí junta, né, o instinto de preservação com a nossa vida material que nos ocupa. Aí esses medos que são incutidos na gente desde a infância, isso é claro que vai fazer com que a gente tenha medo de morrer, ou tenha medo que as pessoas que a gente ama morram. Mete medo na gente dos dois ângulos. E a quarta causa, que também é muito influente na nossa cultura ocidental e num país como o Brasil, é a cultura negativa em relação à morte, que são os velórios, né, são muito sofridos. Cemitério é um lugar que a gente é ensinado a ter medo, né, de cemitério, aquela coisa pavorosa. Quando se fala de morte, já se fala na decomposição do corpo físico. Realmente, não é uma coisa agradável de se imaginar. Então, são informações que vão sendo colocadas para nós e que a gente fica assim, poxa, realmente eu vou adoecer, vou morrer, ou então assim, meu parente adoeceu, vai morrer, e velório, e eu nunca mais vou ver. Então, são tantas coisas que nos afligem, e algumas culturas são bem diferentes da nossa. Exemplo disso é a cultura mexicana, por exemplo. O Dia dos Mortos no México não é um dia de tristeza, é um dia de relembrar aqueles que partiram. Olha como é diferente, né? O nosso dia de finados, muitas vezes é ensinado para nós que é para a gente fazer o quê? Ficar triste, chorar, lamentar por quem morreu. Quando a gente poderia ser educado a fazer o quê? Olha, aquele meu ente querido que partiu, que eu amo tanto, ele partiu porque ele cumpriu a missão dele, que ele tinha para fazer aqui. Mas eu lembro dele com tanto carinho, eu sinto uma saudade gostosa, eu espero que ele esteja bem, eu espero reencontrá-lo quando eu partir também dessa vida física. Vocês concordam comigo que é uma mudança completa de pensamento, mas que é bem mais suave pensar dessa forma do que pensar em desespero? É bem melhor, né? Então, essa nossa cultura ocidental, né, de que morreu, acabou, ou de que a morte é uma coisa terrível, que é uma coisa tenebrosa, pavorosa, aquela imagem de cemitério. O cinema polui a nossa mente com o negócio de zumbi, morto-vivo, vampiro. Então, é uma série de fantasias e que a gente muitas vezes não percebe, mas que a gente vai assimilando lá. Vai ficando os resquícios no nosso subconsciente, no nosso consciente, e vai alimentando esse medo dessa etapa que é uma transição. Ela é apenas uma transição de um ciclo material para um ciclo espiritual. E a última causa que eu gostaria de abordar nessa nossa escalada para a gente superar esse primeiro batente, é que a nossa cultura também associa a morte como perder aquilo que a pessoa tinha pela frente. Vocês já ouviram essa expressão assim, quando a pessoa diz assim, poxa, mas fulano morreu tão novo, tinha a vida toda pela frente. Vocês já ouviram essa expressão? Ai, que pena, olha, agora que ele ia começar a vida. Olha como é um jargão equivocado, porque quando existe a morte do corpo físico, a nossa vida continua. A nossa vida continua toda pela frente. O que interrompeu é apenas esse corpo físico, mas a nossa vida continua. As nossas relações de amor, todas as nossas atitudes em prol do próximo, tudo isso continua. É um patrimônio que a gente vai levar com a gente, que não vai se interromper com a nossa morte física, né?
Outra expressão também que a gente escuta que é equivocada, é dizer assim, oh, poxa, mas fulana batalhou tanto, aí agora que ela ia começar a aproveitar a vida, ela morreu. É outro equívoco, porque cada dia é dia da gente aproveitar a vida. Todo dia é dia da gente ter gratidão a Deus por ter nos criado e por nos conceder essa escola material para onde a gente vem, para a gente aprender, e depois desse aprendizado, desse ano letivo, a gente vai voltar para a nossa morada definitiva, que é o plano espiritual. Então, não existe um momento que a gente batalhou a vida toda e que a gente vai começar a aproveitar a vida. Não, a gente deve aproveitar a vida a cada segundo. Cada segundo é a oportunidade da gente aprender, é a oportunidade da gente amar, é a oportunidade da gente refletir sobre as coisas que a gente acha que fez, que não foi tão legal, mas que a gente poderia fazer diferente, como propõe Santo Agostinho, de forma tão sábia, né? Então, cada dia é uma nova vida, cada dia é mais um momento precioso que a gente deve aproveitar. Então, a gente não precisa manter essa ideia de que eu vou sofrer a vida todinha, ou boa parte da vida, para só a partir de uma conquista X é que eu vou começar a aproveitar a vida. É um modelo mental que a gente precisa superar. É um modelo mental que a gente precisa mudar. Porque o momento de aproveitar a vida não é o futuro, é o agora. A gente não pode deixar para amanhã o que de bom a gente pode fazer hoje, agora, aqui. Nesses momentos, por exemplo, que a gente está conversando sobre um assunto tão importante, né? Em vez da gente estar dizendo assim, não, eu vou deixar para amanhã pensar sobre a morte, não, a gente já está fazendo isso hoje. Hoje já dá para a gente pensar a respeito e mudar esses modelos mentais, esses equívocos que são alimentados em nós. Então, só recapitulando, a gente percebe que tem um instinto de preservação, que é válido, mas não precisa ser exagerado. Vem o materialismo, que acentua esse instinto, vem uma série de conceitos equivocados, né, de céu, de inferno, não tem nada do lado de lá que faz com que a gente tenha medo da morte, mas essa nossa cultura ocidental, que trata a morte com muito terror, com pavor, com pânico, e ainda por cima, essa ideia de que a morte é algo que acaba e que a gente não vai ter mais oportunidade. Então, essas 5 causas é que nos atrapalham bastante para superar esse desafio. E aí, encerrando esse primeiro batente da nossa escalada, nós vamos para o segundo batente, que é pensar um pouquinho como é que a gente evolui em termos de conhecimento para superar esse medo da morte. E a respeito disso, existe, eu diria até que estatisticamente, um fato que é comprovável, que é o quê? Que a minoria das pessoas não acreditam que tem nada após a morte física. Poucas pessoas realmente lá no íntimo acreditam no nada. A grande maioria das pessoas, a grande maioria da humanidade acredita, tem a crença de que existe algo além. O que varia entre sociedades ou entre vertentes religiosas é no que existe após. Mas a grande maioria das religiões acreditam no após, né? Então, como eu mencionei, tem as religiões que acreditam ou pregam no céu e inferno. Tem religiões que pensam o seguinte, a pessoa morre, o espírito fica dormindo até um dia de um juízo final. Enquanto tem as religiões com a visão espiritualista, que compreendem que o espírito vai para o plano espiritual, que depois retorna para o mundo material, né, reencarnando e vivencia ciclos de reencarnação. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou trazendo 3 ideias diferentes, mas que as 3 mostram bem
que a maioria de nós acredita que existe algo após a morte física, sim. A diferença vai estar no que é, como é depois, né? E outra coisa também que a gente pode comprovar, basta até a gente, eu diria que, refletir um pouco, raciocinar um pouco, é que o pensamento humano evoluiu através dos séculos, através do tempo. Então, lá atrás, lá nas antigas civilizações, né, o nosso conhecimento era bem precário, o nosso conhecimento evoluiu, o nosso conhecimento científico deu um salto quântico no último século. E, além dessa evolução do conhecimento científico, o nosso conhecimento moral também vem evoluindo. O nosso conhecimento filosófico evolui a cada século também. Então, se a gente fizer um tracejado histórico, se a gente fizesse assim uma linha, pensando nessa ideia a respeito da imortalidade da alma, lá no começo da humanidade, a ideia de imortalidade da alma não passava de uma intuição, de um sentimento assim, tem algo depois, tem algo depois. À medida que a humanidade evoluiu, essa intuição passa a ser uma esperança, porque a gente começa a florescer na fé, e a gente começa a entender assim, poxa, mas se Deus é um pai tão bom, ele iria me criar, me conceder uma vida de poucos anos, que diante da eternidade não passa de um sopro, e não teria mais nada, né? Então já começa a ter esse sentimento, essa esperança de que existe algo após a vida, após a morte do corpo físico. E quando a gente evolui um pouco mais, essa esperança passa a ser uma certeza. Pronto. Aí é quando a gente consegue unir, inclusive, o racional com o emocional. É quando a razão diz assim, não faz sentido. Não faz sentido, morreu, acabou, não faz sentido as pessoas que a gente ama partirem, a gente não vê mais, não, isso não faz sentido. Então, é uma razão que começa a saltar, né, junto com a emoção, com a fé que diz, é claro que tem algo depois, é claro que essa existência é só um capítulo da nossa vida, é claro que Deus ia nos conceder tantas oportunidades quantas a gente precisar para a gente evoluir. Então, quando a gente junta, né, esse sentimento racional com o emocional, aí a gente passa a ter a certeza de que realmente, eu não preciso me apavorar tanto assim com a morte. Não preciso, porque a morte é só uma etapa. Assim como eu nasci, eu vou morrer. Então, eu saí do plano espiritual para nascer no mundo material, eu vou morrer no mundo material para nascer de volta no plano espiritual. Então, a morte passa a ter, com essa certeza da imortalidade da alma, a morte, ela começa a ser menos assustadora. A gente começa a alimentar essas ideias e refletir sobre isso, e começa a fazer sentido, e começa a haver essa mudança no nosso modo de pensar e de agir. É claro que esse princípio, né, da imortalidade da alma, da imortalidade do espírito, é claramente postulado pela doutrina espírita. E não é à toa que a gente compreende que os ensinamentos que foram legados por nós pelos espíritos, em especial pelo Espírito de verdade, não é à toa que a gente entende que é o Consolador prometido por Jesus, né? Porque Jesus, em sua sabedoria, ele não tinha condição de explicar tudo para a humanidade daquela época, que ainda não estava pronta para compreender uma série de informações que nos anos 1800 a gente já tinha condição de compreender. Entre esses ensinamentos está o fato de que a nossa alma é imortal. E o nosso espírito não é uma abstração filosófica, algo que... Não, o nosso espírito tem uma definição, ele tem até um corpo fluídico, chamado de perispírito. A gente sabe, através do ensinamento da doutrina espírita, que a gente foi criado e que a gente vai
viver esses ciclos alternados na vida espiritual, na vida material, porque a gente está caminhando numa caminhada evolutiva, que o nosso destino final é a gente superar todas as nossas imperfeições e o nosso destino final é a felicidade. Então, todos esses princípios que a doutrina espírita traz para nós, traz um consolo muito grande. E esse consolo será mais amplo se a gente se permitir superar esses equívocos que a gente pode ter recebido ao longo da nossa vida, dessa nossa vida material. E cá entre nós, né? A imortalidade da alma é muito mais lógico do que o nada, não é não? Porque assim, pensem comigo. Faz sentido Deus criar todos nós, bilhões de pessoas, para uma vidinha de 50 anos, criar bilhões de planetas e só ter vida na Terra? Vocês acham que isso faz sentido? Não faz, né, gente? Não faz sentido. Porque se Deus criou tudo isso, não foi, criou todos esses planetas, os astros, não foi só para a humanidade achar o céu bonito. Tudo na criação divina tem um propósito. Tudo tem uma finalidade. Nenhum de nós está aqui à toa e tampouco nenhum planeta foi criado para não ser povoado por espíritos que podem encarnar em corpo físico de constituição diferente. Isso sim pode variar. Mas, se a gente apelar para a lógica, é muito mais lógico a gente compreender que existe vida após a morte, sim. E essa compreensão nos ajuda demais. Nos ajuda porque vai nos dar coragem para superar as dificuldades do dia a dia. Vai nos dar resignação nos momentos que a gente vai ter dificuldades que a gente não vai conseguir superar, como, por exemplo, o adoecimento e a partida de pessoas que a gente ama, né? Vai nos dar paciência também, que é um ditado que é muito válido, né? Que não existe mal que dure para sempre. Esse é um ditado que é válido. Esse é um ditado que a gente deve usar até como um mantra diário. No momento de dificuldade, é lembrar da providência divina e pensar o quê? Não, isso daqui é uma coisa ruim, é uma coisa difícil que eu estou tendo que vivenciar, mas isso aqui vai ser para o meu crescimento e isso vai passar. Né? Depois da tempestade vem a bonança. Então, as dificuldades passam e a gente nunca está desamparado na nossa caminhada. E nem estamos sozinhos nesse momento dessa nossa escalada. Nós já subimos o primeiro batente, que foi entender as causas do temor da morte, e agora nós falamos do segundo batente, que é o ensinamento e a certeza da imortalidade da alma, que faz com que também nos auxilie para superar esse obstáculo, superar o medo da morte. Além, né, desses dois conhecimentos, nós vamos agora subir o terceiro batente, que é propor alguns exercícios práticos diários para atenuar esse medo. Então, primeiro exercício. Então, em momentos de morte próxima, por exemplo, em momentos de grande dificuldade, de grande aflição, a proposta é que o primeiro passo seja não alimentar sentimentos de desespero. Então, a gente sempre deve pensar que a nossa mente tem um potencial incrível e que a gente é quem escolhe o modo como a gente usa esse potencial. Então, alimentar a nossa mente com sentimentos de desespero não vai impedir nem a nossa morte, nem a morte de um ente querido. Só vai nos angustiar e não vai ajudar a resolver nada. Então, a primeira proposta, o primeiro exercício é esse. Diante de, eu diria até que para quem é profissional da saúde, que nesse momento de pandemia também está tendo que conviver com isso, né, que é muito difícil, diante dessas situações de possibilidade da morte por adoecimento, ou mesmo fruto de uma violência, que é algo, né, que a gente está sempre em risco no nosso país, infelizmente. O primeiro exercício é a gente se policiar e não alimentar esses sentimentos de desespero. E substituir o sentimento de desespero pela lembrança de que nós sempre somos amparados por Deus.
sempre. E também, à medida que a gente vai conhecendo a vida no mundo espiritual, a gente também começa a pensar que isso aqui é só uma passagem, isso aqui é só um momento de aprendizado. E que a Terra, que é um planeta grosseiro, é tão bonito, imagine as belezas do plano espiritual, que são infinitamente superiores às belezas e a tudo de bom que a gente conhece aqui nesse planeta. Então, o primeiro passo, não alimentar o desespero, tentar bloquear o desespero. Segundo passo, substituir o desespero pela fé, pela confiança, pela certeza de que Deus não nos desampara e de que a morte é só um até logo, não é um adeus. A gente apenas está encerrando um ciclo na vida física para iniciar um outro ciclo na vida espiritual. E as pessoas que já estão nessa caminhada do conhecimento, da imortalidade da alma, de como as coisas acontecem na vida espiritual, assumem também um compromisso com Jesus, que é o compromisso de dar o bom exemplo nos momentos de aflição. Então, não se enganem, quando a gente recebe a benesse de ampliar nossa mente com um conhecimento tão precioso, a gente também assume o compromisso de irradiar esse conhecimento e da gente dar o bom exemplo. A pandemia, de fato, não tem sido fácil. Muitas famílias, de forma repentina, de forma inesperada, foram arrebatadas com esse contexto de internação de seus parentes, internações prolongadas, que culminam com o falecimento. Então, é fácil superar o medo da morte? Não. A gente deve desvalorizar o luto das pessoas de forma alguma. A gente deve apenas amar e irradiar o amor que a gente recebe de Deus, irradiar para todos que estão à nossa volta. É fácil superar o medo da morte? Eu acredito, eu nem vou agregar valor, eu não vou dizer que é fácil nem difícil, mas a proposta dessa nossa conversa de hoje é mostrar que é possível, mas que vai requerer de nós um certo investimento, porque mudar coisas que a gente já sedimentou na nossa mente, fazer mudanças nos nossos conceitos, nas nossas imaginações, não é fácil, muitas vezes, fazer essa mudança, mas é possível. Agora, a mudança, ela não vai acontecer também de forma drástica, né, do preto para o branco. Não. A mudança acontece aos pouquinhos. A gente tem que se permitir mudar um pouco a cada dia, um pouco a cada instante. E essa certeza de que existe a vida após a morte, essa certeza de que as pessoas que eu amo, que voltaram para o plano espiritual, meus avós queridos, meus tios, enfim, amigos queridos que voltaram para o plano espiritual, essas pessoas, se não estiverem olhando por mim, cuidando de mim, né, porque podem estar com outros afazeres, mas certamente irão me reencontrar quando eu retornar para o plano espiritual. Que essa existência que Deus, na sua misericórdia, me permitiu vir até aqui, foi uma existência preciosa, uma existência que eu tenho que aproveitar em prol da minha mudança individual, para com que, através dessa minha mudança individual, a gente possa contribuir com a mudança de todo o nosso planeta. Então, o convite de Jesus para todos nós, o convite da doutrina espírita, em especial do capítulo 2, do Céu e Inferno, e dessa série maravilhosa, a vida no mundo espiritual,
O convite é que respeitemos a morte, nos permitamos ter um momento de luto, mas um luto com saudade, não com desespero. Um luto, o respeito à morte, considerando que nós vamos dar um até logo para as pessoas, seja no nosso momento de morte ou no momento da morte dos nossos entes queridos, mas que nós nos reencontraremos e que Deus nunca permitiria que nós estivéssemos nessa existência descobertos do seu amparo. Tenhamos essa certeza. Alimentemos essa certeza todos os dias. Todos os dias. A gente alimente essa certeza. Eu não estou só. Deus está comigo em todos os momentos e a morte é apenas uma etapa. Muito obrigada a todos. Paz e bem. E que continuemos juntos irradiando essas ideias tão preciosas que a doutrina espírita trouxe para todos nós. Ô, Sâmia, a gratidão é toda nossa por você ter feito um trabalho tão maravilhoso, tão esclarecedor. Muito boa palestra, parabéns. E tenho certeza que todas as pessoas aqui presentes na sala gostaram do trabalho. Ótimo. A gente ainda tem um tempinho, se alguém quiser fazer alguma colocação ou fazer alguma pergunta, fazer algum tipo de participação, fiquem à vontade aí. Alguém quer se manifestar aí? Eu ainda vou monopolizar um segundo. Beijo, Júlio. Meu amigo querido, irmão da Federação, meu monitor no curso de oratória espírita. Amigo Menina, que delícia a sua palestra, que coisa linda, que roteiro gostoso. Eu viajei na morte e na vida e na eternidade. Obrigado, querida. Um beijo. Beijo para tu também. Abdias. Abdias, já vou deixar você levantar a mão. É que José Leite perguntou assim, como seria esta vida após a morte? Olha, Leite, a vida após a morte, ela é muito semelhante com a nossa vida aqui. A gente tem atividades, a gente tem compromissos, a gente tem relações, né, entre os espíritos. E essa série de André Luiz, ela tá bem aqui, ó, inclusive, que eu ganhei de minha sogra. Essa série, ela é tão didática, vale a pena. Invista um pouquinho do seu tempo na leitura, comece pelo Nosso Lar. E vá lendo aos pouquinhos, na sequência, que você vai ficar encantado. A gente até fica dizendo assim, ai meu Deus, tô doido para voltar para a vida espiritual. Mas não, né? A gente só vai voltar quando a gente terminar o que veio fazer aqui, tá certo? Abdias levantou a mão. Diga, amigo querido. Boa noite a todos. Dá para me ouvir agora, Sâmia? Em primeiro lugar, parabenizar a Sâmia, certo? Pela excelente palestra, né? É o Instituto Semeadores da Fé. Um beijo, um abraço para a minha amiga Diná e a Sabrina também, certo? E a todos os presentes. Bom, eu achei muito importante, mas a gente tem que ver, só um complemento, uma contribuição que a gente queria dar, que os compêndios espíritas, eles falam muito da questão que está ligada aos compromissos. O medo da morte vem dos compromissos assumidos antes da reencarnação, certo? E a encarnação da pessoa, de cada ser no mundo físico. Então, ele assume, claro, que tem um esquecimento, né? Mas tem um esquecimento dentro, quando a pessoa, depois da reencarnação, mas a alma, quer dizer, a alma, ela sempre, ela leva esse conhecimento com ela, não faz, desenvolver, daí vem o medo, né? Então, o medo vem pelos compromissos assumidos antes da reencarnação, né? Também que a vida física, né? Por ser muito palpitante, né?
a questão da materialidade, e os desafios que você pode, que você tem, né, nas benesses da vida, como ter o poder, ter o dinheiro, né, e ter essa convivência, os desafios para ter uma convivência que você pode ser até superior às outras pessoas, e isso estimula ou faz crescer o egoísmo, amplia o nível de egoísmo da pessoa em vez dela evoluir. Quer dizer, esquece do compromisso que a vida material, do corpo físico, é para a sua evolução, e aqui ele faz praticamente o contrário, certo? A pessoa se deixa envolver por essa vida palpitante das coisas materiais e vai esquecendo. E como a vida é tão boa para a grande maioria, né? A grande maioria também ele tem medo da morte, certo? Porque a vida física, né, para a grande maioria, é uma coisa boa, apesar de ter pobreza, etc., mas a vida sempre ela é palpitante nesse sentido, certo? E também pelo esquecimento do que é que vem depois, né? Depois da vida física, né? Quer dizer, com a morte, ele não, quer dizer, você não lembra como é, né, o mundo, né? O mundo espiritual. E isso também causa um pavor, tal. Então, essas três causas, além da que foi citada, né, pela Sâmia na sua palestra, essas causas, elas são reais, certo? Esses três casos citados, né, desconhecimento e tal. Mas, principalmente, a alma fica cutucando, né? O ser fica cutucando que ele está aqui para evoluir. E sempre dá aquela, né, aquela sensação que você não deve, você ainda tem muita coisa para realmente evoluir. E, às vezes, essa parte do egoísmo, por causa da questão material, vai complicando. Então, cria um conflito, né, nas pessoas que, às vezes, chega a depressão e etc., até o suicídio. Então, alguns fatores que a pessoa tem que fazer uma imersão, certo? Não basta ler, mas fazer uma imersão praticamente diária sobre o porquê estamos aqui, né? Nunca esquecendo que nós estamos para evoluir, né? Como um ser espiritual. Então, essa é a nossa contribuição, é o que eu acredito e que eu faço. Então, um abraço para todos, certo? Uma boa noite. Júlio, levantou a mão? Eu levantei, eu não poderia lhe dizer a Sâmia a falta que ela está fazendo, porque Sâmia ela foi convidada para ser monitora do curso de oratória, mas teve que viajar e fez muita falta. Essa semana a gente fez o curso online e a Hernando falou muito sobre ela. Eu queria dar parabéns, eu vi quando ela fez os elogios sobre essa obra, O Céu e o Inferno, que eu amo também. E quem puder dar uma olhadinha lá na passagem, o passamento, vai enriquecer e somar com tudo que ela falou, com maestria, com muita propriedade, conduziu de uma maneira impecável. Parabéns, Sâmia, adorei. Então, vamos fazer um encerramento do nosso trabalho, agradecendo a participação e a contribuição de Abdias, de Júlio, e vamos aproveitar, né, que Júlio está aí empolgadíssimo e pedir para ele fazer a nossa prece de encerramento. Nada como a prece de um ímpio, né? Ela tem mais força. Jesus amigo, mestre de amor, de bondade e de luz. A nossa gratidão a Ti, Senhor, tende a se ampliar ao infinito, na medida que nós a vamos abrindo a nossa mente, o nosso coração, para assimilar o Teu Evangelho e as verdades espirituais que são trazidas para nós, como nessa palavra hoje de nossa querida Sâmia, com muita leveza, com um segmento maravilhoso, nos conduzindo aos princípios que a doutrina espírita nos convida a viver eternamente.
e nos colocarmos sempre como um instrumento da paz. E a espiritualidade amiga que tem conduzido esse grupo derrame sobre todos nós a certeza de que amanhã será bem melhor do que hoje. Um grande abraço e muita paz. Que assim seja. Então, com esta prece, nós damos por encerrados os nossos trabalhos dessa noite, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês que vieram para abrilhantar esse trabalho maravilhoso realizado por Sâmia. Sâmia, gratidão, um grande abraço e nós nos reencontraremos. Boa noite, tchau, um abraço em todos vocês. Boa noite para todos. Boa noite. Até mais. Obrigado. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, Boa noite a todos. Infelizmente, não